Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal da internet. Estamos mais um curso. Não sei se a gente pode dizer que isso aqui é um curso, né? Uma imersão em si mesmo, né? Algo que a gente, com palavras, não consegue descrever o que é esse conhecimento, né? Que fala que é uma verdade natural que cada um tem em si, que já nasceu com essas inteligências, com esse comportamento. E esse comportamento ele vem moldado também junto com a nossa criação, né? Com os nossos familiares, com o ambiente onde nós nascemos, com as crenças mais relevantes dos nossos pais, da nossa família, dos nossos irmãos, daquelas pessoas com quem nós admiramos, com quem aquela pessoa que é o nosso espelho, que eu quero seguir, aquilo eu acabo criando também as crenças, os valores que eu acredito do que é ser a vida, o que é uma verdade para mim. Mas os assuntos que a gente fala aqui sobre o comportamento é uma questão muito profunda que não tem como, digamos assim, você não dizer que tem um determinado grupo natural de inteligência, uma determinada base natural de inteligência, né? Então, e a Gi, eu estava até assistindo a palestra da Gi, ela falou também sobre os fluidos, né? E os fluidos, eles têm uma interconexão total com esse conhecimento também. Porque esse conhecimento, o JF, ele compilou, é oriundo das energias, dessa percepção energética, né, que ele possui, a psicometria, que não tem nada a ver com mediunidade, e sim uma faculdade orgânica que ele tem, que ele é um atributo, né, que ele possui, e faz com que ele consiga fazer essas percepções, digamos assim, mais intrínsecas de nós, que você se pega e pergunta, como que a pessoa sabe o que eu estou pensando, sabe o que eu estou sentindo, sabe as minhas energias, e ele foi compilando essas informações e foi passando para nós. Esse trabalho aqui, ele não é um trabalho que é do espiritismo, ele é um trabalho que o JF nos estudos, ele foi linkando os conhecimentos, que esse conhecimento, digamos assim, alguns princípios se originaram lá em 400 anos antes de Cristo. Aqui não é corrente alternada, aqui é antes de Cristo. Então já Sócrates, Sócrates já falava homem, cabeça, peito e o ventre. O Platão, né, já falava os sentinelas, os governantes, né, os operários. Então já desde lá, antes de Cristo, né, já tinha esse princípio, né? Então, se é tão, digamos assim, a gente para pensar, se é tão longe, tão atrás esse conhecimento, será que não pode ser verdade, né? E quem comprova isso, comprovado, as pessoas, né, que passam nessas imersões que a gente faz aí há mais de 10 anos, né? O Marcelo aí já é nosso expert aí, acho que ele sabe mais que todos nós aí de assim. Brincadeira. Então vamos lá. Aí só passar aqui, pessoal, um histórico breve. Então Kardec, né, no Livro dos Espíritos, assim, o JF, ele fez esse compilado, porque a gente fala que é uma compilação. Ele faz links. Aqui no Espiritismo, a gente faz o link também com o Livro dos Espíritos. Então 1857 já teve, o JF fez esses links. E quem quiser, a gente falou aula passada e na primeira aula, quem quiser pesquisar, né, sobre isso, nas questões 146A, 146 e 146A fala sobre a inteligência ativa, homem-cabeça, fala sobre o coração. Na Gênesis, capítulo 3, 11 e 12, né, que a gente falou bastante nas aulas. Quem quiser também assistir no YouTube, né, tá gravado as aulas, né, para não perder. Tem alguém que não veio a aula passada? Aula passada, domingo passado, teve alguém? Aqui, tá. Não participou. Tá, a gente vai fazer um pequeno resumo assim do que a gente falou, né? Então, o que é essa descoberta? É que o JF, ele descobriu que, e também fez os links, né, com todos esses conhecimentos, que cada pessoa possui uma inteligência, uma base, que a gente chama de campo ou filtro, que a gente pode chamar pessoas ativas, emocionais e racionais. Então, cada pessoa tem dentro de si essas inteligências. Só que uma inteligência dessa vai ser mais forte do que a outra. Então, o que a gente vai ter dentro de nós? Nós vamos ter um condicionamento, que seria a nossa inteligência mais forte, que é aquilo que é predominante, que não tem como eu, digamos assim, dizer que eu não tenho aquilo dentro de mim, que isso é que me impulsiona a minha alma para eu expressar com determinada maneira, com um determinado comportamento.
um apoio, que eu posso usar esse apoio, que seria a minha inteligência secundária, que é, digamos assim, às vezes no meu ambiente de trabalho, às vezes se eu tiver um lado mais, por exemplo, se eu tiver uma inteligência ativa no apoio, eu posso usar também essa inteligência ativa. Não quer dizer que... Só que sempre vai ter uma inteligência que ela vai estar com contato reduzido, né? Porque Deus, o universo, Ele criou a gente para experienciar uma determinada base de inteligência. E essa base, às vezes, eu tenho que fazer, digamos assim, um antagonismo naquela base que eu era, talvez, de uma existência anterior, ou bem pregressa. E eu preciso, digamos assim, ter todas as minhas energias, todo o meu comportamento, as minhas aptidões, habilidades e inabilidades nessa inteligência. Então, para quem não estava na aula passada, se puder ver a aula passada lá na internet, que vai ficar mais claro, assim. Daí a gente falou da inteligência ativa, que são pessoas que têm, digamos assim... Oi? Tô falando rápido, né? Hoje eu tô mais ansioso. Não sei porque... Então, a inteligência ativa, então são pessoas que você já presencia no local, quando a pessoa entra, já chegou assim, controlando, mandando, vai, trabalha, você já tem algo assim dentro de si que você já faz você querer se mexer. Então ela é uma pessoa mais instintiva, você já percebe conforme ela olha os gestos dela, essa maneira mais ansiosa de se comportar. Então a pessoa... E isso não é nada de ruim, porque a gente fala aqui nesse conhecimento do JF, ele fala que a ansiedade ela não é ruim. A ansiedade é bom, só o que é ruim é quando está em desequilíbrio, né? Quando eu excedo as minhas forças ou quando algo não dá certo daquilo que eu queria, que eu almejei, da minha expectativa, né? Isso, essa ansiedade ela pode entrar numa maneira mais negativa, né? Aí a gente fala que são desequilíbrios psicossomáticos, que, se não tratados, podem ocasionar em si uma grande baixa autoestima, na questão até de eu tomar alguns fármacos, ir no psiquiatra, ele fazer uma consulta em 30 minutos e dizer que você está com depressão ou você é muito ansioso e eu vou te dar um remédio para te dopar. Então isso aqui também é um estudo para a medicina, fazer os links e análises e medições e comprovar também que isso impacta no sistema orgânico da pessoa. Né? Então isso o JF também fala, são pesquisas que vão ocorrer, as pessoas acho que já estão movimentando essa questão para que um dia seja essa parte orgânica e os médicos possam usar também esse conhecimento. Então todo mundo tem habilidades e inabilidades, então a gente falou aula passada sobre todas as inabilidades dos ativos, a gente falou também sobre a questão da sede da alma, né? Por que as pessoas vêm nessa sede ativa, né? Então vem para sair da estagnação, fazer acontecer, idealizar. Então são pessoas realmente mais proativas, pessoas que vieram para sair digamos assim, da zona de conforto. Falamos da inteligência emocional, que tem várias habilidades. Então ela já veio, essa inteligência, ela já veio já para perceber as outras pessoas, já veio para se relacionar com pessoas, criar empatia, para conquistar pessoas, para ser pessoas mais críticas, emocionais, né? Então, as pessoas já vieram nessa base, nesse filtro. Não tem como eu ir lá numa terapia e dizer, não, eu vou te reprogramar a sua cabeça e você não vai ser assim. Você não pode ficar prestando atenção nas pessoas, querer que as pessoas olhem para você, né? Se você está falando que prestem atenção, não tem como tirar isso da pessoa, porque é uma característica natural, né? A pessoa mesmo comprova isso. Agora vai ter pessoas lá que a gente vai falar que não vão ter essa habilidade, vai ser mais difícil, né? Agora falando de inabilidades, a gente parou a aula passada nesse tema aqui que todo mundo gosta, dos emocionais. Então, as inabilidades. Então, essa questão a gente falou sobre a vingança, manhosos, inadequados, eu também posso sentir essa inadequação em falar em público. Aquilo eu posso escrever um livro inteiro do que eu vou falar e de repente eu subo lá em cima e olho para as pessoas e deu um branco, sumiu, o que aconteceu? Meu Deus, deu branco.
pode acontecer, né? Então, e a pessoa às vezes pode se bloquear, pode dizer, não quero mais falar em público, não, porque foi a energia daquela pessoa, foi aquilo lá, foi o passado, foi... Não, mas às vezes foi a questão de uma ansiedade negativa, que como eu posso ser um emocional e ter o meu mental, o meu campo de raciocínio lá em terceiro plano, em pouco contato, eu posso, digamos assim, não conseguir acessar essa informação que eu me preparei tanto, e a minha ansiedade extrapolar, aí virou uma ansiedade negativa. Aí eu não consigo, aí é uma questão de prática. A pessoa tem que ir praticando, conversando com as pessoas da família, enfim, desenvolvendo, né? Todo mundo tem a capacidade de desenvolver algo, né? Mas cada pessoa vai desenvolver de uma maneira diferente, vai ser motivada, vai ter diferentes motivações, né? Então cada pessoa, cada inteligência vai ter uma maneira. E também a inteligência emocional é muito confundida com essa inteligência emocional que alguns terapeutas falam, coaches. Isso aqui é um conhecimento que só tem aqui no Centro Espírita, tem na Inato lá, que a gente dá lá na área profissional. E a gente não pode confundir essa questão emocional com o outro emocional, né? Que é parte dos sentimentos, da parte das emoções, que todo mundo tem. E o que acontece, quando a gente pega esse conhecimento e tenta comparar com algo lá fora, daí embaralha a nossa mente, porque daí a gente não consegue fazer links com essa inteligência emocional que falam. Aqui é um comportamento, aqui é uma maneira de expressão, né, da vida, não é o meu emocional instintivo, que é uma outra inteligência que também fala, que eu não coloquei, na 71 até 75, no Livro dos Espíritos, fala sobre a inteligência instintiva, né, que todo mundo tem essa questão. Só para a gente não confundir. A sede da alma vem com a proposta de sentir. Então a sede da alma emocional, eu venho com essa questão de sentir, mas aí fica a questão, por que a outra pessoa não... Será que a outra pessoa sente também? Às vezes eu quero que a outra pessoa sinta o que eu sinto. Como que a pessoa ela passa por mim e não me olha? Passa por mim e não dá bom dia? Passa por mim e não conversa comigo? Aí eu vou e viro o bico. Não, ela não teve empatia comigo, né? Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, às vezes ela está correndo, às vezes está com uma meta ali, está com uma preocupação, e o emocional pode receber aquilo como uma rejeição. Aí ele recebe aquilo, meu Deus, a pessoa não gosta de mim, o que eu fiz para ela? O que eu fiz? E fica. Aí eu posso entrar num processo que eu tenho que precisar de uma terapia. Porque às vezes não foi a pessoa teve aquilo, é uma característica natural daquela pessoa ser assim, né? Então quem tem esse conhecimento já tem que diminuir esse sentimento, já pensar, poxa, a pessoa já é daquele comportamento, né? Ou pelo menos, né? Aí a gente vai criar empatia, o emocional vai criar empatia com essas pequenas rejeições. A alma, então lá, onde que está escrito lá no link que o JF fala do Livro dos Espíritos, onde está esse link, né? Na 146, a alma tem um corpo e uma sede determinada e circunscrita. Aí Kardec lá, os Espíritos respondem, não, porém nos gênios, em todos os que pensam muito, ela reside particularmente na cabeça, e ao passo que ocupa principalmente o coração. Os outros, né, que passam, né, ao passo que ocupa principalmente o coração. Então ele está dizendo aqui que determinadas pessoas vai ser na cabeça e outros no coração, né? E na 146 que ele fala de no centro mais genésico. Então, vamos falar agora da inteligência racional. Então, a inteligência... Estão escutando? É que eu não tenho retorno aqui. Tá bem? Tá. Então, a inteligência racional, o nome já diz, é um campo mental. É algo que a pessoa, ela vai ser uma pessoa que vai ser, digamos assim, mais fria, vai ser uma pessoa mais, assim... vai ter um campo de observação forte também, a pessoa vai ser não vai ser tão ativa, mas vai ser mais, digamos assim, mais ponderada. Vão ser analíticos, lógicos. Eu trabalho com uma pessoa que ela tem
ele é um programador e ele é de uma inteligência racional, então ele é um ótimo programador. Ele pega aqueles códigos complicados do software, então ele analisa qual é a tua necessidade. Eu preciso que essa planilha no Excel se comunique com esse banco de dados lá no meu servidor. Aí ele vai analisar, poxa, a necessidade dele é isso, e a pessoa tem uma capacidade gigante de observação, e ela vai fazer um link, uma programação, e entrar num racional aprofundado e fazer aqueles códigos, que ninguém quase entende, né? Aqueles códigos, aquelas lógicas, né? Então, hoje os nossos softwares, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo dentro desse aplicativo do nosso celular, existem códigos. E esses códigos, eles se comunicam entre plataformas, entre servidores, e a comunicação também sem fio. E as pessoas que são dessa inteligência têm mais facilidade, não quer dizer que as outras não possam fazer isso, mas tem mais facilidade para entrar nesse campo de lógica, de abstração, nesse campo de imaginação, né? Nesse campo mais fértil. Vai ter pessoas aí que vão ser mais ponderadas, porque essa ponderação ela vem de você. Vamos dar um exemplo. A pessoa ativa, ela chega perto de uma pessoa racional e a pessoa ativa pergunta assim: você já fez aquele trabalho? Aí a racional vai receber aquela informação e vai pensar, já vai pensar. Que trabalho que ela está falando? O que eu respondo para ela? Eu vou ponderar, eu vou receber a informação, eu vou ponderar. Eu vou ficar para mim aquilo, se eu falo ou não falo, o que eu vou falar? Às vezes eu posso bolar uma estratégia e vou falar. Então veja como que é o recebimento da informação, né? Aí o ativo já quer que o racional já desembuche. Fale logo, seja sincero. Senão, não presta, fale lá, muito devagar. E isso pode ocorrer os conflitos, mas quando eu entendo, quando eu não tinha esse conhecimento, às vezes eu achava que a pessoa era arrogante. Às vezes eu julgava. Agora, quando eu tenho esse conhecimento, eu já vou me policiar. Eu tenho que ponderar, eu já tenho que pensar, não, a pessoa eu tenho que ter jogo de cintura, eu tenho que ter uma maleabilidade para eu trabalhar com as pessoas, e principalmente na família. Tem uma pessoa de inteligência racional que trabalha comigo, e a mãe dele é ativa. E ele falou, e assim, não dá para acreditar que às vezes a gente tem esses conflitos dentro de casa. Pra você ter uma ideia, o pai dele ficou doente, né? A mãe dele separou do pai, e esse rapaz, ele cuidou da mãe dele, do pai dele. Cuidou ali 1 ano e meio, o pai dele vegetando, tudo lá e tal. E ele contou, não sei por que ele contou essa história, desabafou ali no ambiente de trabalho. E ele disse assim, cara, eu comprei um apartamento novo e eu não falei para minha mãe. Eu não quero que ninguém saiba da minha família onde eu estou. Porque a minha mãe só queria dinheiro. A pessoa, ela só ficava me cobrando as coisas e ela pegou toda a parte lá do meu pai e deixou a gente sem nada também. Aí o que acontece? Ocorreu um desequilíbrio nesse ser, que a gente vai ver das inabilidades. Ocorreu um isolamento. Não é um individualismo, mas um isolamento. Eu não quero ver mais a minha família, né? Mas ele não tem esse conhecimento. E a gente que tem esse conhecimento tem que tentar de alguma maneira explicar para a pessoa, ou trazer ela para o centro espírita, trazer para os locais que tem esse conhecimento, né? E tentar talvez mostrar outro viés. E também dentro da nossa família existe muita. Na verdade, não é um acerto de contas, mas tem pessoas que são difíceis na nossa família, né? São pessoas difíceis do passado, do nosso passado, numa encarnação passada que que não foi tão boa. Talvez eu não fiz coisas boas para aquela pessoa e a pessoa também não fez para mim. E pode ser de muito tempo atrás. Então por mais que a gente acha que não tem esses conflitos, que são às vezes conflitos que a gente nem acredita, mas a gente tem que ter caridade dessas pessoas, né? Fazer uma oração, né? Eu não consigo pensar que uma mãe ela vai querer pensar algo mal do filho, né? Querer um lado mais negativo do próprio filho, mas existe, né, pessoal? Às vezes alguém já passou por aqui, né? Que uma mãe às vezes rejeitar a criança, né? Ou abandonar.
né? Tratar dessa maneira. Então, ele disse para mim assim, Leandro, eu tô com 37 anos e eu tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe. Tinha um relacionamento muito bom. Foi depois que teve que separar os bens. Mas então, poxa, então a gente conhece a pessoa com quem da família quando começa a ter os bens materiais, começa a divisão, quando morre pai e a mãe, daí a gente vê quem é a pessoa, né? Será que daí eu vou ter que ir lá na justiça brigar? A questão a mãe dele falou, até colocou na justiça que ele tinha agredido a mãe e tal, e ele falou, cara, segundo ele, eu não tinha feito isso. Mas a gente tem que só pegar esses casos assim, pessoal, não para julgar, mas para aprender o que as outras pessoas passam, não é nem às vezes um terço que dentro da nossa família tem, né? Às vezes a nossa família é muito boa, mas eu reclamo, eu implico com aquela pessoa, a pessoa tinha que ser assim, tinha que ser assado, tem que fazer isso, tem que falar, tem que me dar abraço, tem que me dar beijo, mas se ele não me dá beijo, eu também não dou beijo, aí eu não dou abraço, aí eu repilo a pessoa, eu quero. Mas será mesmo que não falta uma alta análise de eu avaliar, pô, será que eu estou sempre certo ou será que eu tenho que ceder às vezes? Eu tenho às vezes que ceder no relacionamento. Às vezes eu tenho que, poxa, se eu quero tanto um abraço, quero carinho, dê o carinho. Ah, tá difícil porque eu esqueci aquela mágoa, aquela pessoa me falou. Não, mas eu tenho que fazer que nem Jesus. Jesus levava bufetada de tudo quanto é jeito. Foi crucificado, foi rejeitado, foi humilhado e mesmo assim ele disse: Pai, perdoa esses seres, que eles não sabem o que fazem. Então, dentro da nossa casa, se a gente, pelo menos, tentar ter uma consciência, cada um vai ser de uma maneira, né? Então, vamos lá. Habilidades. Então, as pessoas têm um raciocínio rápido. E é tão... a pessoa, assim, eu tenho uma pessoa... Eu sempre pergunto para ela, sabe? Porque eu tô com um problema, eu chego para as pessoas racionais e digo assim, cara, eu tô com um problema, assim, eu não tô conseguindo resolver. Olha, eu tenho um equipamento que eu tenho que colocar em determinado projeto, o que eu faço? Ele já... Cara, rapidinho ele já me deu uma solução, já deu uma outra visão que eu não tinha. Que o raciocínio é rápido. Se é um desafio, se é uma coisa que é novidade, a sinapse, aquilo, a pessoa já é rápida no falar. E às vezes essas pessoas também são, como que é, às vezes elas são pessoas mais alegres, assim, não gosto de pessoas de cara feia, e gosto de ver alegria nos ambientes, são pessoas mais felizes, né? E são julgadas como alopradas. Meu Deus, que pessoa aloprada. Mas só porque a pessoa é diferente, não. Ela é feliz, ela está feliz consigo mesmo, ela está feliz com a novidade, ela está feliz porque ela saiu de uma doença, agora ela está divulgando, ela é feliz porque ela conheceu um conhecimento. Ela é feliz. E a pessoa, que piscina. Aí tem determinados grupos que, nossa, essa pessoa ela dá muita risada. Né? Você dá muita risada. Você vem aqui, vai passar um conhecimento e você dá risada? Não confio mais em ti. Mas às vezes acontece isso, né? Quando eu rejeito uma pessoa, por exemplo, a pessoa às vezes pode ser ótima, ela pode ser o JF, passar conhecimento, tudo, mas se ele torcer pro Flamengo, eu vou dizer, não, ele torce pro Flamengo, aí agora acabou, eu não quero mais, eu não venho mais no centro espírita, eu não vou mais no lugar que ele está, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um perfil fake lá no Facebook, eu vou entrar na live e vou ver tudo, mas eu não gosto da pessoa. Por que ela entra lá na live e fica lá escutando o conhecimento? Sabe que o conhecimento ela não está sendo abastecido? Sabe que a pessoa não está sendo abastecida do conhecimento? Mas o orgulho que não faz enxergar, né? Daí eu fico julgando, por que eles estão colocando esse conhecimento no centro espírita? A gente está fazendo o JF está fazendo uma caridade de aprofundar o conhecimento de nós mesmos. Isso vai avançar o nosso, digamos assim, o nosso arcabouço psíquico de compreendimento próprio. A gente vai evoluir mais a partir do momento que eu tenho essa consciência, porque isso vai ser levado aonde? Vai ser levado no meu trabalho, vai ser levado no meu grupo de vendas, eu vou conseguir entender que aquela pessoa é de determinada maneira, eu vou falar de determinada maneira, eu posso até zerar os conflitos dentro da minha empresa, né? Se eu sou empresário, eu posso zerar conflito, mas a pessoa no lugar certo, essa pessoa tem que ficar aqui, essa pessoa tem que ficar lá, porque ela é ativa. Imagina você colocar uma pessoa ativa
do lado de uma pessoa racional e mais assim, digamos assim, mais ponderada, mais analítica e parada. A pessoa vai ficar olhando, saiu o trabalho. Aí ela pega a tecla assim do computador lá na empresa. Saiu o trabalho e aquela lá parada. Mas é o que eu estou enxergando, mas é a verdade. Cada um tem uma verdade. E o que é a real verdade? Cada um tem uma natureza. São pessoas distintas. Aprendizagem rápida, pesquisa. Então, tem pessoas dessa base que elas, como podem ter essa questão do ventral em último plano, ou a questão ativa em último plano, pode ter menos ansiedade, pode se aprofundar em um determinado conhecimento, né? Pode querer buscar essa questão da pesquisa, ser uma pessoa, aumentar ainda mais esse desenvolvimento mental, ser uma pessoa que tenha mais, digamos assim, bagagem dessa questão de conhecimento daquilo que gosta, né? E às vezes a pessoa ela não entende isso, às vezes será que eu sou assim? Será que eu sou assado? Será que o meu ambiente me tirou disso? Né? Criadores de métodos, os racionais, eles gostam muito de criar passo a passo, perguntar como que faz isso, já querer uma coisa mais objetiva. A, B, C, D, vai criando lógicas, fluxos da informação, do conhecimento, né? Então vai querer que inicie, tem um meio, um fim. A cabeça vai ser uma coisa assim, questão de lógica. Tem que ter lógica, tem que fazer sentido, tanto que eu recebo de informação quanto que eu falo. Sensatos, ter paciência, observação e a programação. Então eles vão, digamos assim, eles vão acordar assim e na cabeça deles já vai pensar, não, eu tenho que fazer às 10 horas isso, 11 isso, meio-dia eu tenho que comer, meio-dia e meio eu vou lavar a louça, eu vou tomar um banho, 14 horas, eu tenho que chegar 10 minutos aqui antes do seu. Tem pessoas que criam uma programação. Daí eu pego assim, daí acontece tudo errado. Vem o gato lá e não sei o que eu tenho que dar banho no gato, ou o gato tem que ir lá não sei o que, aí eu tenho que... minha mãe me chama, fica 2 horas falando comigo no telefone, aí chega um parente, aquele parente no domingo, vem almoçar lá em casa e sai lá quase na hora da identidade eterna. Então, aí quebra a minha programação. Aí quando quebra a minha programação, eu vou usar minhas inabilidades. Poxa, aquilo que eu programei não foi. Aí pode usar o meu lado de inabilidades que a gente vai falar aqui. São pessoas que gostam muito de ter metas, ter desafios. Se não tem isso, é uma constância na vida. Eles têm que ter desafios, né? Também os racionais tem alguns que possuem o piloto automático. O que é piloto automático? É aquilo que, por exemplo, eu posso fazer 10 coisas e conseguir dar conta de fazer essas 10 coisas. E talvez ao mesmo tempo. O que é isso? Estou dirigindo lá, estou vindo aqui para a CI, para o Centro Espírita lá, e de repente eu estou ouvindo uma música aqui num podcast, e de repente eu estou dirigindo, e aquilo cria um automatismo que eu já não estou nem escutando aquela música, não estou nem prestando atenção do que eu estou dirigindo, mas eu estou pensando que eu vou lá na CI, que palestras vou escutar. Ou estou pensando na minha agenda lá da outra semana. Então, isso que é um piloto automático. Às vezes eu posso estar conversando com a pessoa e o Marcelo falando, e eu só e está longe. Se aquilo não for um desafio para mim. Se não for um desafio ajudar você, se não for um desafio ser um terapeuta para você, se não for um desafio achar um problema, uma solução para te ajudar, se não for isso, a pessoa vai entrar num desinteressado. Não quer nem saber, história chata. Às vezes a pessoa pode ter isso, né? As pessoas automaticamente, isso está dentro de cada um, são pessoas assim que vão buscar, por exemplo, eu quero que aquela pessoa vá em determinado local. Determinado local, vá comigo. Não, mas aqui os racionais, eles têm que querer ir nos locais, porque se a pessoa quiser obrigar ou alguma coisa assim, eles vão sem vontade, eles não vão. Tem que ser, digamos assim, entra na vibe dos racionais. Se não entrar, é uma questão natural, a pessoa daí no momento ela pode usar uma questão de adaptabilidade para agradar. Quando a pessoa está muito no agradar, eu tenho que agradar aquele colega do trabalho, tenho que agradar porque eu quero ganhar um feedback daquele gerente, daquele meu chefe, aí eu vou lá e agrado, mas eu me desagrado.
Eu me desagrado. Eu acabo... E se você... Daí você entra em contato consigo mesmo em casa, e se pergunta para si mesmo, será que eu queria naquele lugar? Não. Olha, cara, não queria. Mas é que eu estava tão preocupado com o resultado, eu estava tão preocupado com aquele elogio que eu queria ganhar, e é uma agradabilidade que estava dentro de mim e eu acabei... Mas eu não queria. E às vezes a gente pode passar uma vida inteira fazendo coisas que não gosta, só para agradar pessoas. Né? E que mais? Tem uma pessoa que eu conheço do Racional. Tome cuidado para convidar essa pessoa do Racional. Tome muito cuidado, porque a pessoa, quando tu convida para uma festa, é muito difícil dessa pessoa, se a festa estiver alegre, tiver pessoas interessantes com conteúdo para conversar, tiver dança, tiver algo alegre, ela vai demorar para ir para casa. Vai demorar. A pessoa teve uma pessoa que ela foi num evento, um amigo meu, ele foi num evento, foi quase todo mundo embora, só sobrou o dono da casa e a esposa. A esposa não aguentou mais, foi dormir. Aí o dono da casa, ele já estava assim, eu tava meio quase dormindo assim na cadeira. Aí e a pessoa lá conversando e tá tudo, porque eles não percebem, é inconsciente, a pessoa não percebe. A pessoa não percebe, é uma coisa automática, porque tá bom aquele lugar, eu quero ficar mais, gera prazer estar com essas pessoas. Só que daí, e tinha chopp, a pessoa gosta de tomar chopp, e daí, enquanto não acaba o chopp, que é o meu prazer, que eu adoro tomar chopp, eu não vou embora. Aí ele dormiu na cadeira, você acredita que a pessoa dormiu na cadeira, também estava meio bêbado, o dono da casa dormiu na cadeira, e a pessoa só foi embora que viu secando o barril e foi embora. 7 horas da manhã. Né? E tinha chegado 7 horas da noite. Numa janta. Então, só que, pessoal, isso aqui é normal. É normal a pessoa. Só que, claro, tem a gente extrapolar o nosso comportamento. Isso foi, digamos assim, extrapolou, porque daí a pessoa já queria dormir, já queria, né? Todo mundo já foi embora. Então, quem se conhece sabe até onde vai a liberdade do outro é minha. Então existe uma liberdade, um limiar, existe uma fortaleza entre eu e a outra pessoa. A partir do momento que eu conheço, então eu já sou responsável por mim mesmo. E 100 anos atrás a gente não pensava nisso, né? Não tinha um centro espírita assim, Blumenau, que falasse sobre isso. Então hoje já mudou a nossa responsabilidade. Então vamos lá. Inabilidades, apatia e frieza. Às vezes a pessoa está passando um processo mal assim, daí você chega para ela e diz assim: bom dia! Aí a pessoa: bom dia. Boa tarde! Boa tarde. Boa noite. Se for uma pessoa emocional: meu, como que você está? Você está bem? Estou bem. E daí a pessoa: meu Deus, tem alguma coisa comigo? Né? O ativo, deixa, isso aí já melhora. Vai. Lentidão, a pessoa, aí são cobradas porque você tem que entregar aquele trabalho rápido, tudo rápido, não sei o que rápido. Não é porque a pessoa tem aprendizagem e tal, mas às vezes é muita carga que ela recebe do trabalho. Às vezes ela tem que fazer tantas coisas que, poxa, a pessoa não é uma máquina, a pessoa tem o seu tempo. Ela pode ser o mesmo grupo, o mesmo princípio elementar natural, o mesmo grupo de inteligência, a mesma variação, tudo variável, mas a identidade é diferente. A identidade é um espírito diferente. Você não sabe de onde ela veio, você não sabe os bloqueios que ela tem, você não sabe como que ela chegou ali do teu lado, no teu trabalho ou na tua família. É difícil você se colocar no lugar do outro. E a pessoa, ela pode ser mais lenta, e a gente tem que respeitar essa pessoa, né? Querem agir. Olha, a Gi demorou bastante para fazer essa palestra. E a gente, é meu tempo. Agora a gente fala: Gi, tem que ser em 3 dias. Aí você já não vai dar, vou entrar no estresse. Então,
O universo, ele nos criou, ele nos deram essas potencialidades. Esse princípio elementar natural é como se fosse uma fabricação de um carro. A fabricação de um carro, o que é? O engenheiro vai chegar e vai lá: eu tenho uma especificação de um carro que ele tem que ter 100 cavalos, tem que ter 100 cavalos, tem que ter 4 rodas, tem que ter um pneu de borracha, tem que ter um freio, tem que ter um volante, vai ser automático, manual, vai andar ao máximo 200 km por hora, vai ter um torque, sei lá, 50 kg por força, vai ter algo, vai ter uma especificação que ele tem que trabalhar nisso. Aí chega a pessoa lá, compra um carro, tudo lá, eu vou colocar um turbo, porque 100 cavalos é pouco, aí vai para 150, daí funde o motor, porque eu coloquei um turbo. Tá, mas o turbo fui eu que quis colocar o turbo, porque eu acho bonito, ele anda mais rápido. Mas aí você perguntou para o engenheiro, perguntou para o fabricante se esse carro ele foi fabricado para suportar esse turbo? Perguntou? Não. Eu vou rebaixar o carro. Eu vou pegar um carro, vou lá tirar as molas, vou andar arrastando. Aí a gente escuta aí em Blumenau. Aí vai vender o carro, tem que trocar o amortecedor, tem que trocar tudo, parte o carro no meio, perde toda a estabilidade, o aeromodelismo do carro já não funciona. Mudou a estrutura que foi projetado. Deus, o universo, nos criou com esses princípios. Nós temos uma especificação. O que é a nossa especificação, digamos assim, técnica? É isso que a gente aprende aqui. Essas coisas é uma especificação. Imagine se eu sou racional e eu vou lá, eu sou racional e sou uma pessoa mais neutra, que eu não gosto de conflito. Eu vou lá num ambiente totalmente futurista, esquece, totalmente ativo, mais, digamos assim, mais rápido, pessoas que cobram coisas que eu não consigo, e eles me cobram também. Aí você vai lá e vai se sentir meio frustrado, você pode até dar conta daquele trabalho, mas daí é sobrecarga. É a mesma coisa colocar um turbo dentro de ti. É a mesma coisa vou colocar um turbo dentro da GI. Você tem que fazer a palestra em um dia. Aí pode até, mas daí quanto tempo de vida você vai diminuir? Porque o carro quando a gente coloca o turbo, ele vai diminuir a expectativa de vida do carro. Por que diminui a expectativa? Porque vai aumentar a temperatura, os materiais em determinadas temperaturas, as ligações químicas, elas podem, digamos assim, deteriorar, elas podem diminuir a vida útil, pode romper o bloco do carro, do motor, a pessoa vai gastar mais pneu, vou ter que fazer mais manutenções, e a pessoa daí, eu vou fazer a manutenção, vou lá, eu vou conseguir, é a minha meta, eu vou conseguir. Aí eu pego 10 projetos, aí começo aí não deu muito resultado, deixa, daí começo outro, eu começo o terceiro, quarto. Aí, quando eu entro na minha realidade, meu Deus do céu, eu tenho 3, 4, 5 projetos que não dão resultado. Aí eu entro numa baixa autoestima. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Aquilo não está dando dinheiro. O que eu faço? Mas fui eu que extrapolei. Eu que fui lá e coloquei um turbo na minha vida. Mas porque antes eu não percebi o turbo, agora a gente pode perceber o turbo. O que é o turbo que eu estou dando? Será que é um turbo bom? Que aquilo vai beneficiar pessoas, vai beneficiar, a minha família, ou aquilo de certa forma vai me trazer, digamos assim, uma diminuição da minha vida útil. Porque a gente vem com uma carga de fluido vital. Quando eu nasço, o universo diz, não, essa pessoa ela vai fazer, por exemplo, essa pessoa vai trabalhar do centro espírita, ela vai ser uma fluidoterapeuta, ela vai ter sensibilidade, essa pessoa vai ter isso, essa pessoa vai passar por isso. Nós vamos dar uma carga, sei lá, vou dar aqui um exemplo, 500 watts de fluido vital. Ela vai ter 500 watts de potência, ela vai ter 500 watts. Mas daí a pessoa colocou um turbo na vida. Eu não me percebi, eu comecei a fazer aquilo que as pessoas queriam que eu fizesse, mas eu não queria. Eu queria dizer não, mas não consegui. Aí eu fui adicionando. Eu fui trabalhar naquele lugar chato, com as pessoas chatas, fui adicionando carga. Mas eu estava pensando no dia, eu tenho que pagar o meu aluguel. Meu Deus do céu, eu tenho que pagar meu aluguel, eu não quero voltar para aquela mãe chata, aquela minha mãe que me estressa. Aí eu fui adicionando mais carga. Aí se você for analisar, era para viver essa pessoa com 500 watts de fluido vital, falando em watts porque é joule, temperatura. Mas, tem que viver 80 anos, até 80 anos.
E a pessoa daí, em vez de 80, vai viver com 50. Eu vou diminuir. Mas minha programação era para 80. Mas porque eu não me percebia naquelas situações. Aí eu digo assim, meu Deus, eu não estou conseguindo dormir. Eu não estou conseguindo dormir. Eu estou fazendo exercício, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou indo na terapeuta, eu estou fazendo oração de manhã, meu Deus, me dê forças para conversar com o meu chefe, com o meu desafio do meu trabalho. Mas eu não consigo dormir. Aí você pergunta, como é que é o seu dia? Como que é o período de estresse durante o seu dia? Porque tem pessoas que é inconsciente essa percepção de estresse. Eu estou estressado, mas eu não me percebo. Eu não percebo o estresse. Por isso que eu tenho que vir no centro espírita, tenho que vir pedir uma opinião da outra pessoa. Como que eu estou? Como que eu estou? Você fazer uma autoanálise. Eu vou precisar de outra pessoa para que me ajude a me compreender. Então aqui nós estamos ajudando vocês a se compreenderem. Mas... E às vezes a gente não escuta nem isso aqui no centro espírita. Às vezes eu vou e vivo no automatismo. Eu volto a ter aqueles mesmos hábitos. E aqueles hábitos não são nocivos. São hábitos que estão gerando um condicionamento negativo. Aí eu pergunto, naquela situação que eu não estou conseguindo dormir, será que realmente eu estou... isso não é uma sobrecarga? Será que eu estou colocando um turbo dentro de mim? E qual que é a única pessoa que consegue fazer essa análise? É você mesmo, se pergunta, será que isso não está demais para mim? Será que eu não tenho que abaixar um pouco? Ah não, mas se eu baixar as minhas metas, se eu baixar isso, se eu delegar, eu vou sair do meu emprego. Ah, vai vir outra pessoa e outra pessoa ela vai, digamos assim, vai tomar o meu lugar. Às vezes eu criei uma imagem, uma projeção. Tem pessoas que criam uma projeção de uma imagem. Eu quero ser uma imagem que tem um carro do ano, eu quero ser uma pessoa que tem uma imagem do conhecimento, que eu faço palestras, que eu tenho conhecimento. Eu posso ter uma imagem que eu tenho que ser uma pessoa boa para os meus pais. Isso é uma imagem boa. Mas e aquela imagem que eu não consigo superar? Por exemplo, eu tenho que ter o carro do ano que aquele vizinho tem. Eu tenho que seguir o padrão dos meus amigos. É muito difícil não seguir o padrão. Eu tenho que sair naquele lugar, mas eu tenho que comer. Não, eu tenho que comer caviar. Não, tem que comer lagosta. Mas você pode pagar? Não, eu não posso, mas eu faço um pix e eu empresto. Cheque especial. Não, cheque especial. Mas isso é um sofrimento. É algo que eu estou, digamos assim, adquirindo. Assim, ó. A gente vai ter a palestra do vazio, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a questão do vazio também, isso é uma coisa, um buraco, uma angústia que eu mesmo criei para mim mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre digamos assim, as dificuldades que nós adquirimos. Daí você vai dizer assim, meu Deus, mas essa dificuldade foi... Daí você quer achar uma justificativa. Essa dificuldade eu tenho porque eu fui uma pessoa ruim na vida passada. Não sei o que, não sei o que. Mas será que é mesmo? Será que não fui eu mesmo que adquiri? Eu conheci Deixa eu apagar aqui. Opa, deixa aqui, né? Pra cá. Não, pode deixar aí. Então, vamos lá. Tinha um fazendeiro. Vou colocar um dedo no chapeuzinho aqui. É um fazendeiro. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar ele sorrindo. Só tá sorrindo. Por aqui. Ele tá sorrindo, né? Vou desenhar a bota aqui, aquela bota bem grande aqui. Aquela bota de borracha. Vai lá, agricultor. Vou desenhar aqui como que é? Vocês falam aí, como é que vocês falam? Vai achar um bote para carpir, né? Então vamos desenhar uma enxada aqui. Então, esse fazendeiro do Paraná, ele tem uma família com 2 filhos. Então, 2 ninos. Eles não têm chapéu porque eles não vão lá na roça, né? Mas aqui o cabelinho enrolado. Não, esse aqui ele não tá muito feliz. Ele tá aqui. Agora esse aqui também não tá muito... Esse tem um topete. Vamos lá. Meninos, né? Meninos. É que homem, né? Que tá...
pessoa aqui e o cara é racional. Ok, então vamos lá. Tem uma mulher, uma esposa. Eu vou tentar. Deixa eu ver aqui. Um vestido. Não, vestido é muito curto. Seu fazendeiro não gostava que a mulher andasse de vestido. Ele gostava que andasse de calça. Calça quadrada. Não podia andar. E essa mulher, ela está triste. Cabelo comprido. Triste. O homem está feliz. Uma família. E essa mulher aqui é uma mulher límbica, emocional. Isso é um caso real, gente. É brincadeira, mas é só enfatiza a brincadeira, mas é fazer uma brincadeira, falar algo sério, mas brincando. Então o que acontece? Esse fazendeiro, dentro dele, ele tinha o controle. O que era o controle? Ele era feliz com o controle. Eu trago subsídios para dentro de casa, eu dou dinheiro para minha família, eu sustento, eu sou o homem da casa. E a mulher tem que fazer o quê? Lavar, passar. Não tem, pessoal, isso aqui é a vida deles, é só um caso, aqui não é, não tem nada, não tem problema nenhum a pessoa, porque trabalhar dentro de casa é serviço, tem que lavar, tem que passar, vai cuidar tem pessoas que têm 5 filhos, 4 filhos, não é fácil. Às vezes tem que levantar de manhã, fazer café, fazer almoço, janta, todo mundo lá, servir pessoas, não é fácil, você coloca no... E se tem um doente, coloca uma pessoa lá, se tem um doente, aí você se coloca, às vezes a gente não se coloca no lugar da pessoa. Mas nesse caso, essa pessoa não gostava de fazer isso, ela estava contra a vontade dela, certo? Nessa condição. Agora, se ela gostasse, tudo bem, é um trabalho. Mas aqui tinha um buraco. O que é esse buraco? Podemos dizer que seria um vazio. E esse buraco, a pessoa, ela estava infeliz. A pessoa, ela já não fazia mais sentido ela fazer o almoço, fazer a janta. Ela chorava, de vez em quando ela passava assim na frente da casa, ela chorava. A pessoa se emocionava do nada, nem sabia o que era, que ela não se percebia também. E ela começou a entrar nesse... Nem os filhos que faziam a alegria dessa pessoa, faziam ela dar o ar da vida dela. Aí o que acontece? O marido fazia safra, todo ano, 2 vezes no ano, trabalhava, chegava em casa, cadê a comida? Cadê a roupa passada? Cadê, mulher? Cobranças? Eu estou pagando, eu pago. Eu sustento vocês. Aí o que acontece? A mulher já estava sem forças de fazer aquilo. Ela já estava entrando num processo já muito grande de baixa autoestima. Que hoje, se você for no psiquiatra, eles vão dizer que você está com depressão e tasca-lhe remédio nessa pessoa. E essa mulher, ela tinha dentro dela algo que ela queria fazer diferente. E como o universo é tão grandioso, o universo traz pessoas específicas na nossa vida, chegou uma pessoa e se aproximou dela. Uma amiga se aproximou dessa pessoa e perguntou: o que está acontecendo, mulher? E a mulher só chorava, não falava, tinha medo, uma represália do marido, saber que ela não estava feliz, ela queria um rompimento na família, rompimento. Aí o que essa amiga dela fez? Ela disse assim: não, vamos lá, no centro espírita, eu vou te levar para um lugar bom, eu vou te levar lá para você fazer um curso, eu tenho um curso lá de massoterapia, que vai ser ótimo, né? Eu acho que você, não sei, vamos apostar? Aí essa mulher, ela pensou: acho que eu vou aceitar. Ela foi e aceitou a proposta dessa amiga. Ela saiu um dia escondido do marido, porque o marido tinha até câmera dentro de casa. Ele colocava até lá no quarto. A mulher não pode sair. Era um controle tão grande dessa pessoa que ele não ficava em paz onde ele estava, porque ele poderia ter liberdade. E ele saía, ele ia lá na borracharia, ele ia lá na mecânica, ele era ali uma pessoa livre.
mas ele não deixava livre a pessoa. Isso tudo aqui, pessoal, era na cabeça dele, era normal. Para ele era normal. Quem estava com problema que é o caso da insensíveis. A pessoa pode entrar num lado insensível. Eu não percebi outra. Os racionais não vieram para perceber as outras pessoas, a não ser que a pessoa tenha uma sensibilidade de algo, uma paranormalidade, mas não vieram para perceber as pessoas. Aí o que acontece? Ela foi lá nesse curso, ela entrou nesse curso, ela começou a ver ela começou a... Foi escondida, com medo, quase não foi nesse curso. Aí ela começou a perceber assim, meu Deus, mas que coisa tão boa, fazer massagem nos outros. E começou a fazer massagem, começou a aprender, sabe, devagar, porque ela nunca tinha estudado, sabe, uma pessoa muito dificultosa, lá do interior, e o marido como não deixava ela crescer, porque se essa mulher, ela chegasse aqui, ele já baixava ela, reduzia, ele dizia, não, você tem que ficar em casa, não, já anulava ela, já dizia, ela tinha uma habilidade dentro dela, que era perceber pessoas, mas o marido dela tolia, dizia, não, você tem que lavar e tem que passar. Aí essa mulher fez o curso, aí foi com muito sofrimento no centro espírita, aí o marido descobriu. Aí esse marido fez uma represália. O que ele fez? Começou a dizer, se você for no centro espírita, se você for fazer esses cursos, eu não vou te dar mais dinheiro. Você não vai ter mais dinheiro, eu não vou comprar mais as suas roupas, você não vai sair mais de casa. É uma ordem. É uma ordem. Aí essa pessoa falou para a amiga dela, meu Deus, mas o marido não quer. Aí, resumindo, passando muito tempo, ocorreu um rompimento nesse relacionamento, Rompeu. Ela fez o curso de massoterapia, abriu um centro, começou a fazer massagens, começou a atender as pessoas, começou a ganhar dinheiro. Ali foi preenchendo esse buraco. O que era o vazio? O vazio da alma dela, o vazio do comportamento dela. Os dois, era de alma e comportamento, eram os dois. Estavam sendo preenchidos nesse curso que ela fez. Que ela não tinha oportunidade da vida, mas ela acreditou nela mesma. E o que acontece? Ocorreu a separação. Aí ela saiu, ela já tinha um subsídio. E ela estava feliz. Mas daí ela estava triste, se sentindo culpada por ter deixado o marido. Aí veio uma culpa. Meu Deus, eu deixei meu marido. E ele não estava entendendo. Aí ele passou todo o processo com outras mulheres e tal, entrou numa zona. E chegou um momento que deu um ar na cabeça dele, que chegou um amigo e disse, cara, por que tu não vai no centro espírita? Aí o cara já estava lá na lama, passou 2 anos, ele foi no centro espírita. Aí ele começou a se conhecer, começou a ver, abrir os olhos, analisar o que ele fazia. Aí ele começou a analisar. Chegou no centro espírita, eles estavam falando sobre manipulação, eles estavam falando sobre o controle excessivo das pessoas, falaram sobre o livre-arbítrio, que a pessoa é livre para fazer o que quiser, respeitando o outro. Aí ele começou a analisar, meu Deus do céu, eu fiz sofrer essa mulher. Eu tinha esse comportamento, eu queria controlar, eu neguei o dinheiro para ela. Eu dizia, se você fizer isso, se você não fizer o café, eu não vou te dar o dinheiro. Não vou te dar aquela roupa que você quer, aquela bolsa, aquele computador, não vou dar. Moral da história. Essa mulher, ela ficou ocupada por muito tempo. Eles fizeram uma conversa fraterna, os dois. Um aqui, outro lá, explicaram a situação, pá. E passou muito tempo, esse cara, ele chegou para essa mulher, olha, isso aqui é uma coisa que, se a pessoa fizer isso, o anjo da guarda vai dizer, meu Deus, você é uma pessoa muito iluminada. Ele chegou para essa mulher, na frente dela, só ele e ela, e disse assim, mulher, me perdoa, eu estava te manipulando, eu aprendi que a mulher tinha que limpar a casa, eu aprendi que a mulher tinha que usar calça tec no chão, eu aprendi
com os meus pais, com os meus amigos, com o meu convívio, que a mulher tinha que ser submissa. Eu não estava entendendo que você queria ser livre, mas eu estava te pulindo, eu estava te negando. Você queria crescer um pouquinho e eu... E ele pediu perdão para essa mulher. Falou tudo. Falou. E essa mulher, aos prantos e choros, nesse centro espírita, ela disse: eu te perdoo. Perdoou. Eles se abraçaram, reataram, voltou os 2 filhos e viveram uma vida mais feliz, cada um respeitando o outro. Aí ela tinha o trabalho dela, o vazio dela foi sendo preenchido, ela já conseguia se vestir com um vestido, com shorts, da maneira como ela queria, e o marido foi entendendo, porque ele dentro de si, ele entendeu que o que ele estava fazendo era denegrindo o livre-arbítrio daquela pessoa se expressar de uma maneira feliz e harmoniosa daquilo que ela acredita que é uma verdade para ela. E depois disso eles se uniram. Então vejam, o centro espírita, ele também são uniões. Esse conhecimento também são uniões. Eles não tinham esse conhecimento do ativo e tal. Eles não tinham conhecimento, né? Mas às vezes a gente faz nas pessoas, digamos assim, manipulações emocionais. A gente nem se percebe, às vezes percebe, às vezes não, que eu estou manipulando aquela pessoa, né? Então, isso aqui, eu não sei, acho que para alguém vai servir isso aí, que, né, veio isso aí para falar. Mas, pessoal, agora voltando aqui, isso aqui também é terapêutico, isso aqui a gente passa o conhecimento, mas também, né, a gente fala algumas coisas aí, mas agora as inabilidades do racional. Então eles podem ser ausentes, isolados, individualistas e são julgados como egoístas. A pessoa, você pode dizer assim, a pessoa não é egoísta, ela só pensa em si. Pode ser também, pode ser que, né, tem essa tendência, mas também às vezes vai ser uma individualidade de que eu estou trabalhando, eu estou com o meu lado, meu campo mental, visualizando uma tela do computador ou fazendo um trabalho mais prático, mas eu estou fazendo algo, estou fazendo uma apresentação, não quero que ninguém me incomode. Não quero meu filho, não me peça comida, filho. Não me peça comida. Eu não vou fazer comida porque agora eu estou aqui fazendo a palestra. Estou fazendo a palestra aqui. Marido, fica lá. Não me peça nada. Eu vou limpar a casa. Aí... eu posso trabalhar na empresa, lá no computador, e o cara ficar me solicitando toda hora, o telefone tocando, você vai perder o foco, você vai sentir uma insatisfação, você vai querer um isolamento, uma individualidade naquela pessoa. Você vai querer sim se afastar. O que você quer é o tempo. Daí você pensa, a pessoa está isolada, mas é um momento. Tem grupos aqui que vão se isolar mais, vão querer isso, vão ter dificuldade com contato mais social com pessoas. A Gi, a prova disso que ela tem um marido totalmente frio, calculista, distante, racional, lógico, do lógico. Se você for falar com o marido dela, você tem que ter muito conhecimento, senão ele não te dá muita importância. E é difícil dele sair de casa vindo no centro espírita, sair de casa no mercado, sair de casa para conversar com alguém, sair de casa para ir. Tem que ser muito amigo, ou aquele problema, ele ter um lado que vai valer muito prejuízo de dinheiro para si. Aí pode ser, ou quando a pessoa diz assim, faz greve daí, se você não sair, eu vou me separar. Vou me separar! Vou para o Chile! Falou isso não? Falou isso não? Brincadeira, pessoal. É que... Sim. E esse conhecimento que a gente passa aqui, às vezes as pessoas pensam, esse conhecimento era para ser meu, eu que tinha que ter o conhecimento. Mas não é bem assim que funciona. Porque esse conhecimento ele vem se desenvolvido há muito tempo. Há muito tempo. É esforço do JF, é esforço dos espíritos que vieram antes, é esforço da pessoa. Observar as pessoas é esforço de uma pessoa, e a pessoa às vezes, não, esse é meu, eu vou copiar, eu vou pegar aquilo lá, eu vou trazer aquilo para mim.
Pessoal, a gente tem que analisar que existem vidas e vidas, eras e eras, e esse momento não é o momento do passado. Agora é o momento que eu tenho que se aliar, eu tenho que ser um discípulo do conhecimento. Se eu quero passar isso para as pessoas, eu tenho que ser discípulo. Eu tenho que entender que se eu usar essas forças para denegrir, para manipular, para pegar isso para mim, qual que é a vantagem que eu vou ter? Será que na intermissão não vou ter algum problema? Eu posso ter algum problema na intermissão e ter que voltar numa vida próxima a essas pessoas e ser subordinadas a essas pessoas. Veja que dificuldade. Às vezes eu fico no mundo espiritual lastimando. Não, porque eu deveria estar aí. Mas será mesmo que você deveria estar aqui? Será que você não deveria se redimir e dizer, por favor, me dê uma oportunidade agora de eu aprender aqui? Ou tem que ficar, às vezes, até enclausurado em alguns lugares? Né? Então, vamos lá. Entenderam, pessoal? Aqui. Então todo mundo tem habilidades. E pode ser chamado de arrogantes, porque assim, a pessoa, quando às vezes ela tem conhecimento, às vezes ela tem certeza do que está falando, as pessoas vão dizer, nossa, essa pessoa arrogante, ela fala de um jeito estranho, mas às vezes ela está usando uma inabilidade. Quem é perfeito também para julgar o outro? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade moral e a caridade material, o segundo item, diz que lá discorre, fala que é mais fácil você fazer uma caridade material, você pegar lá, olha, eu tenho, parou no semáforo lá a pessoa e eu vou lá dar uns 10 reais lá para a pessoa que está precisando. Vou lá dar um dinheiro. Tudo bem, eu analiso, nossa, isso aí é uma das formas de caridade, mas não é da forma mais meritória e talvez necessária para mim. Lá diz que a caridade, uma das caridades mais assim, posso dizer fortes, mas uma caridade que eu vou ter méritos, é o suportar as pessoas. A suportabilidade do meu marido, suportabilidade da minha esposa, suportabilidade do meu filho, porque às vezes eu vou ter um filho mais bagunceiro, eu vou ter um filho mais ativo, eu vou ter um filho mais parado, mas eu quero que ele se mexa, Aí me dá uma ansiedade, meu Deus do céu, não, essa menina vai sair, ela vai pra lá, meu Deus, o que ela vai fazer, meu Deus do céu, ela está tomando essas atitudes. Mas lá diz também que a caridade, quando a gente suporta e a gente não julga as pessoas, que é difícil, até eu julgo, é difícil a gente estar nesse nível espiritual aqui na Terra, ainda na Terra, a gente julga as pessoas, mas você tem que analisar e não se culpar, porque assim, você tem que fazer uma autoanálise. Olha, o ano passado eu fazia minhas anotações e fui monitorando. Eu cheguei e antes eu fazia 100 julgamentos, mas desses 100 julgamentos, 80 eram ruins. Aí depois eu fui melhorando, em vez de fazer 80, eu já estou fazendo 50, já estou fazendo depois 20, depois 10, mas só isso é conquistado quando você tem autoanálise, autoconhecimento. Isso aqui é autoconhecimento, isso aqui vai diminuir. A gente fazia 100, agora com esse conhecimento das inteligências, a gente vai diminuir, tem que diminuir, né? Não vai aumentar, porque se aumentar, aí complica, porque cada um está num nível de evolução. E o que vai diferenciar? Não diferencia um grupo é melhor, outro pior. O que vai diferenciar é que eu posso, o que vai diferenciar é o nível de espiritual com relação à caridade, com relação ao meu nível de compreendimento do outro, se eu faço as coisas que vai proporcionar um bem-estar para a coletividade. As mensagens que eu passo é para um bem coletivo, as palavras que eu falo vai ser um bem coletivo, vai ser um bem para a minha família, vai ser um bem para as pessoas que estão no meu trabalho, aquilo que eu falo, aquilo que eu expresso, o julgamento que eu faço, as críticas, elas são críticas construtivas ou críticas destrutivas. Isso também vai muito de qual que é a nossa intenção. Então vamos lá, Sede da Alma vem com a proposta
vem com a proposta na busca de ascender o intelecto, obter conhecimento, criar, recriar. Então tem muitas nuances do que isso vem. Porque às vezes eu venho numa plataforma, numa base racional, que eu me suicidei, eu não tinha felicidade na minha vida, eu só reclamava, eu tinha muita mágoa, eu tinha um rancor das pessoas melhores que eu achava que eram melhores, que isso não existe. Eu achava que aquilo... Eu entrei num marasmo, de um esforço, pouco esforço da minha vida. Eu não buscava conhecimento, eu não buscava... Ou às vezes eu percebia demais as pessoas, aquilo me atrapalhava o meu lado emocional. Era o meu emocional demasiado. Aí eu venho nessa plataforma com outro objetivo, para buscar conhecimento, buscar entender os fatos, esfriar um pouco mais a minha energia, eu perceber outro lado, desenvolver outro lado no meu espírito. Né? Então é mais ou menos isso que tem. Não é uma coisa assim, uma regra, você é racional, você vai ser uma pessoa, você veio, uma vida passada, lado emocional. Não, você não sabe a tua trajetória, você não sabe qual foi a tua programação. Algumas pessoas não sabem o porquê que veio, ou porquê está aqui, ou, né? Qual que é, todos os micro detalhes. Tem coisas que você ainda não sabe, né? Você não sabe a tua trajetória de tantos anos atrás. Que isso vai fundo no nosso passado. Mas já dá um pequeno entendimento por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui? Por que eu me expresso dessa forma? Isso já é uma resposta que eu falei. E aonde está no livro dos Espíritos, na 146, a alma tem um corpo, uma sede determinada e circunscrita? Aí não. Porém, nos gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração daqueles que muito sente, cujas as ações têm por objetivo a humanidade. Então, isso é o link que o JF faz, né, no livro dos Espíritos. Até a espiritualidade soou no ouvido dele, ajudou também ele compreender essa questão e os links, né, das respostas. Né? Então, por isso que o JF dá essa, digamos assim, esse conhecimento, a espiritualidade orientou para a gente passar isso para as pessoas, né? Então, para o desenvolvimento mesmo aqui da sociedade, aqui como um todo, né? Então, vamos lá, pessoal. A gente falou na aula passada sobre o princípio elementar natural, que ele vai perpassar pelo filtro. Esse filtro ele não é de aço inox, ele não é brilhoso assim, polido, bonito, não. Isso aqui está lá no perispírito, pessoal. Isso é uma camada, algo que a gente ainda não consegue medir ou palpar. Vai existir futuramente equipamentos que façam essas aferições. Mas, no momento, a gente consegue a questão da observação e a questão de as pessoas comprovarem isso com os comportamentos, né? Mas, claro, isso aqui é uma, digamos assim, é que nem o Hernani Guimarães de Andrade. Quando ele estava aqui, ele tinha a teoria do modelador organizador biológico. Então ele foi muito intuído e também ele quis, né, seguir essas pesquisas, que é algo que preenchia ele, e ele formou parece uma maquete, e essa maquete que ele explicou quais os campos e quais, digamos assim, as camadas do perispírito. Então aqui é mais ou menos isso que a gente fala para vocês compreender onde que está isso, como é que funciona essas nuances, né? A gente vai aprofundar muito isso, que como a gente está no início, então quanto menos conhecimento a gente passar, para não confundir também a cabeça, né? Então, quando passa o princípio elementar natural, que seria a paixão, que seria antecede o meu espírito, quando eu passo nesse campo, nesse filtro, ele se transforma em caminhos cognitivos. Esses caminhos cognitivos eles estão interligados no nosso cérebro. Paul MacLean, ele falou sobre o cérebro triuno, 1970. Então, era um estudante, era um médico, era um neurocientista. Era um neurocientista. Ele escreveu vários livros e o JF fez o link, tem vários outros links, mas esse aqui é um dos mais importantes, que a descoberta dele do cérebro, ele denominou, né, que nós, na nossa cabeça, que a gente vai mostrar aqui, na nossa cabeça nós temos o cérebro neocórtex, nós temos o cérebro límbico e temos o cérebro reptiliano. Então, quando esse princípio elementar natural passa, aqui é um campo ainda quântico, né?
ele passa por esse campo, ele vai, digamos assim, interconectar nosso cérebro, no nosso organismo, né? Vai interconectar esse princípio, esses campos, né? E isso vai ter, digamos assim, uma correspondência, ações, né? Cada pessoa vai ter uma ação diferente. O que é ação diferente? É as três bases: racional, emocional, né? Límbica, com Paul MacLean, e a reptiliano, que seria a parte ventral, que a gente falou, as cadeiras, né? As cadeiras, mas então, o que ele quer dizer com isso? Que quando eu sou uma pessoa que sou ativa, o meu princípio elementar natural, meus campos, eles vão ter caminhos cognitivos nessa região. E essa região, ela está interconectada, tem uma correspondência neuropsíquica, química, hormonal, né, com neurotransmissores que vão se conectar a correspondência do meu organismo, que seria uma glândula adrenal que fica em cima dos meus rins, né? Aqui ele vai gerar hormônios, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. Então ele vai ter essa ação. Então por isso que as pessoas, quando a gente olha para elas querem ação, são pessoas mais instintivas, porque elas estão ativando mais níveis de cortisol. Isso o JF fala para nós. Isso aqui o Paul MacLean, ele interconecta também com os órgãos. Mas o que é o objetivo do estudo do JF? E o estudo também aqui, Centro Espírita, e também as pessoas que estão na internet, é que se tem médicos assistindo, se tem enfermeiros, se tem pessoas da biomedicina, se tem pessoas que que entendem muito do organismo, e pessoas, farmacêuticos, né? Entender que fazerem pesquisas interconectando a questão do cérebro reptiliano, dos caminhos cognitivos, né, desses três campos, e fazer aferições no corpo físico. Será que uma pessoa ativa, ela vai ter maior nível de cortisol do que uma pessoa racional? Será que ela vai ter o maior nível de cortisol, adrenalina, que uma pessoa emocional? Então isso são comprovações que essas pessoas, elas têm que estar com a cabeça aberta para pesquisar, para entrar nesse assunto, né, de uma maneira sem julgamento, de uma maneira, poxa, vocês estão falando disso, então deve ter algum sentido, vamos pesquisar, né? Vamos ver se tem lógica. Eu vou atender uma pessoa, você é um terapeuta, você é um médico, você é um psiquiatra. Só que eu não faço uma anamnese, vejo, né? Eu tento me aprofundar mais aqui no conhecimento, tento entender mais o que eles estão falando, né? Para até isso ser, digamos assim, internalizar mais dentro de si. Então, pessoal, vai entrar no cérebro reptiliano, o Paul MacLean, que ele dividiu nesses três cérebros. Sócrates também, seu discípulo Platão já falava sobre isso, né? O Espiritismo vai ter os links das questões. Vai entrar, então, pessoa ativa. Dentro dessa base, desse campo, vai ter 4 grupos. Esses 4 grupos a gente chama que é o princípio elementar natural. São 4 princípios elementares naturais, que são esses que passam pelo filtro e geram caminhos cognitivos da nossa cabeça. Certo? Passou daqui, veio para cá. São 12 o total. 4 desse. São 4 cada um. 12. Certo? E quando o PEN passa no campo, isso aqui é energético também, né, pessoal? Então você vai passar o PEN mais a energia, mais dos campos, então vai se somar PEN, campo mais o PEN, aí vai gerar isso aqui. O que acontece? Essas pessoas, elas vão ter diferenças. Nas aulas anteriores eu falei de uma maneira genérica. Eu falei uma palavra, mas não quer que aquela palavra é só para o ativo. Só para o, eu sou ativo, você tudo. Não, uma palavrinha, às vezes eu vou ter em maior grau ou menor grau. Vai depender da minha criação, vai depender da minha variação, vai depender de várias nuances. Certo? E cada uma delas vai ter características bem marcantes, que a gente vai abrir isso para vocês.
Aí que a gente vai entrar fundo digamos assim, no comportamento. Aí você vai dizer, poxa, pior que acho que eu faço isso mesmo. Antes a gente estava falando de uma maneira genérica, até terapêutica. Então, pessoal, todo mundo entendeu até agora? Quer perguntar? Você queria falar? Quer falar? Não? Hoje a gente está mais agitado aí, mas agora, né? Agora deu uma... Vamos lá. Agora a gente vai falar do racional. Então, o racional, esse neocórtex, que seria as divisões entre as massas cinzentas e essa questão do neocórtex, ele está em toda essa parte aqui de cima, e aqui tem o pré-frontal. Então, as pessoas que são do campo racional, eles vão ter uma maior ação nessa região do órgão do cérebro. E vai ter uma conexão maior aqui com o pré-frontal. Por isso que as pessoas vão ter maior raciocínio, maior agilidade, vão pensar mais, vão estar lá a imaginação. Às vezes vão estar até sem imaginação, dependendo do grupo. É muito doido, né? Porque quando a gente abre, a gente começa... Então, dentro desse racional, vai ter a divisão também, de 4. Eu vou ter esse, né? Aí você pergunta, meu Deus, tem pessoas que não acreditam, acham que o que pensa é o cérebro. Mas o cérebro não pensa, ele é um órgão que recebe e transmite informações. Ele recebe e transmite, processa e transmite. Ele é igual o nosso celular. Nosso celular, ele recebe a informação via Wi-Fi, via, enfim, 4G, ele recebe, processa a informação e envia. E ele também, tanto duas vias, a via de mão dupla, né? Eu tanto posso receber um reflexo condicionado do que eu estou vendo de uma maneira, né, que nem aqui racional, e também eu posso pensar de uma maneira racional. A minha vida vai ser moldada nessa verdade. As pessoas, porque as pessoas entram em choque às vezes quando entram em contato com esse conhecimento, que eles pensam, meu Deus, a pessoa é diferente de mim, ela tem uma visão totalmente diferente, agora faz sentido, aquela pessoa que eu conversei, a pessoa é o oposto de mim, agora faz sentido, agora eu vou observar mais as pessoas nos ambientes onde eu vou, né? E também aqui, então veja aqui, aí tem os bonequinhos, né, que foram desenhados ali. Isso mostra também a questão da personalidade, né, de cada um. Um busca mais felicidade, outro mais resultados e metas, outro aprofundamento, né. O neutro aqui já está assim, né, poxa, aqui, né, já não sei, vai para direita, esquerda, não sei, né. Tem muitas opções. Emocional. Então, aqui também dividido em quatro grupos. Temos o neutro, o continuador, disponível, diferente, também está conectado. É interessante, né, que aqui está em cima, no meio, e o reptiliano está embaixo, né? Cabeça, peito e o ventre, né? O Platão há 400 anos antes de Cristo. Aí o Paul MacLean já dividiu o cérebro triuno. Interessante isso, né? É uma lógica, né? Poxa, o coração sempre fica no meio, né? E também tem estudos e artigos que eles descobriram que agora o coração, o próprio órgão, ele tem neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos que são a questão de perceber essa questão emocional das pessoas. Então, por isso que já diferencia. Então, quem é emocional já vai ter uma maior produção. E quem tem uma menor produção já vai ser uma pessoa mais racional, ou uma pessoa que tem esse lado mental, esse lado emocional em último plano. Daí vocês vão perceber, nossa, aquela pessoa passou por mim e nem me percebeu. Mas a pessoa às vezes o emocional dela está para ela, está para mim mesmo. Esse campo eu não nasci para perceber os outros.
Aí vai ter as pessoas que são mais críticas emocionais para ajudar, pessoas mais, né, agregadores, pessoas que buscam paz e, né, paz nos ambientes, paz nas relações, né? Então acho que é isso aí, né, pessoal? Agora a gente vai encerrar, né? Então a gente vai encerrar com uma oração. Então, ano que vem, a aula que vem, daí vai vir o próximo instrutor, não sei o que vai ser, se é a aula, não sei o quê. A gente vai falar daí do grupo específico, da pessoa em específico, né? Daí vai ser mais profundo, né? A gente estava genérico, agora vai ser específico. Daí a gente vai discorrer os 12 grupos naturais de inteligência, os 12 princípios elementares naturais. Então a gente vai agora fazer uma oração. Tem música? Então vamos lá, pessoal, vamos se preparar, esperar calmamente, vamos agradecer por todo esse conhecimento que a espiritualidade nos permitiu passar. Agradecemos nesse momento, nesse trajeto da nossa prova diária, de receber tudo aquilo que nos foi dado, que possamos retribuir esse conhecimento através das pessoas, através da prática entre os nossos entes queridos. Que o universo, Deus, agradecemos essa oportunidade, que possamos cada vez mais, a cada encontro, sermos pessoas melhores, sermos pessoas que compreendem mais o lado das outras pessoas e a individualidade, respeitando e amando para sempre. Que assim seja.